resume as boas práticas, né? Estamos gravando aqui a nossa reunião da semana. Boa noite a todos novamente, né? E para quem leu aí a chamada no canal do professor Alexandre postou, nós apenas confirmamos o que já tínhamos pré-acordado na semana passada. Como foi a semana passada, vamos só dar um review aqui, né? Nós disponibilizamos o Piratas do Vale do Silício, o filme, né? Pergunta: assistiram o filme? Espero que sim, porque nós deixamos aí praticamente o segundo bloco, parte do primeiro bloco e mais o restante do nosso período na semana passada, para que nós fizéssemos uma, digamos assim, uma síntese do filme, né? E lembrando que nós tínhamos um roteiro para analisarmos aí o filme mediante alguns parâmetros, né? E aí, vamos aproveitar esse primeiro bloco desta noite, de mais uma sexta-feira hardware, para a gente pontuar algumas questões do filme, né? Que, como eu disse, não é apenas um filme, é um registro histórico aí de alguns acontecimentos que foram determinantes para o que nós temos hoje. Inclusive, se estamos agora, neste momento, como já frisamos em algumas outras oportunidades, estamos aqui compartilhando uma aula remota, através de uma plataforma remota de compartilhamento de uma empresa chamada Microsoft. Esta empresa surge, ou, né, uma das empresas que protagonizam o filme ali, a Apple e a Microsoft. Porém, vou parar por aqui, porque senão eu acabo falando mais do que devo. E qual foi a nossa, digamos assim, o nosso roteiro, né? O que nós colocamos como norte para seguirmos, né? Esse primeiro bloco aqui, nós vamos fazer uma síntese do filme, né? E aí, nós podemos fazer da seguinte forma, né? A gente pode simplesmente elencar novamente aqui os pontos de vista, ou seja, as perspectivas que eram para ser analisadas, e colocando também algumas coisinhas a mais, mas vai depender muito da maneira como nós conseguirmos interagir, né? Nós já fazemos isso há alguns semestres, cada turma tem uma contrapartida diferente, algumas turmas acabam, digamos assim, interagindo mais, outras um pouco menos, as que interagem um pouco menos a gente acaba convidando um pouco mais, porque sabemos que, né, nem todas as turmas são iguais, nem todo mundo tem a mesma, digamos assim, a leitura e envolvimento com as propostas, e a nossa ideia aqui não é tornar uma noite mais difícil para vocês, muito pelo contrário, é fazermos uma análise conjunta aqui do filme, dos pontos cruciais, levando em conta aquelas questões, né, o ponto de vista histórico, a questão estratégica, né, as decisões que foram tomadas em alguns momentos críticos daquele filme, que, digamos assim, repercutem até hoje. E algumas decisões que deixaram de ser tomadas, que poderiam ter mudado o rumo de, quem sabe, uma, duas ou até três empresas envolvidas naquele momento. Mas, como disse, prefiro apenas deixar a pulga atrás da orelha e esperar, né, digamos assim, da parte de vocês, estas ponderações. E fica aqui. Quem gostaria de dar o pontapé inicial? Professor Alexandre, também desculpe, antes de passar para os nossos colegas, professor Alexandre, alguma colocação, alguma sugestão aqui para a nossa turma? Primeiramente, também quero desejar boa noite para quem não veio, né? Sejam bem-vindos. Eu acho que vai ser aí uma noite muito produtiva, né? Estava acompanhando aí o chat, o pessoal interagindo, falando aí, né, da questão de ter assistido uma, duas e até 5 vezes, como, né, a Tainá colocou. Então, isso é uma devolutiva interessante aí para nós, né, Wagner, em relação aí ao interesse. E eu posso dizer também que a cada vez, né, que a gente assiste esse filme, a gente acaba tendo aí uma outra percepção, né, a gente acaba tendo um outro olhar, né, então é um filme muito interessante, muito, acho que até podemos dizer que importante aí para o nosso conhecimento na área de tecnologia, né? E eu acredito que hoje a gente vai conseguir fazer um bom bate-papo, né? Que essa é a proposta, a gente está aí interagindo, cada um tem o seu olhar, né? Dentro, né, do que conseguiu captar do filme, e vamos compartilhar essa noite aí nesse sentido, ok?
Ah, perfeito, Alexandre. Estou vendo aqui o comentário da Tainá, que viu um outro também em paralelo. Naquele site onde eu disponibilizei o link para vocês, tem alguns outros filmes também interessantes. Porém, eu ainda não parei, não para assistir, mas quando eu sempre digo, né, assistir a um filme é uma coisa, assistir com uma análise, digamos assim, não digo crítica, mas fazendo uma análise contextual do filme é outra, né? A gente vai parando, fazendo anotações. Então, eu ainda quero parar, pelo menos um, eu faço questão de parar para ver assim, desta maneira, analisando ponto a ponto, que é a história que conta ali sobre o Edward Snowden, o fundador do WikiLeaks, né? Eu quero parar para assistir aquilo, mas assim, e depois sim, em algum momento, não necessariamente com vocês, né? Porque ali não tem uma questão histórica para a gente abordar, tecnológica, ali tem várias questões, mas esse em particular é um que eu gostaria de ver, pontuando, né, parando, fazendo anotações, porque ali tem questões muito, mas muito relevantes e impactantes para a nossa sociedade cotidiana, né? Muitas coisas, né, que, digamos assim, eclodiram, mundialmente falando, começaram em algumas questões ali do WikiLeaks, né? Mas isso fica para um outro momento, é um outro filme, é uma outra história. Para hoje, vamos lá. Alexandre, o que você acha da ideia? Deixamos aqui o espaço para que eles comecem se manifestando, ou a gente vai sutilmente sugerindo um e outro? O que você acha mais interessante? Vamos lá. Vocês estão em 26, né? A gente tem a gente tem a possibilidade. Vamos fazer o seguinte: a princípio, vamos abrir aí aleatoriamente para ver aí como é que vocês estão com relação a curiosidades, né, ao feedback que vocês querem colaborar aí com relação ao filme, né? E aí, dependendo de como, né, vocês tiverem de participação, a gente segue nesse processo, senão depois a gente muda aí numa nova metodologia, aí a gente segue uma lista alfabética aí dos participantes que estão aqui hoje. Tudo bem? Combinado, Alexandre, combinado. Então, vamos lá. Deixa eu só dar colocar o primeiro ponto aqui e passo para que vocês possam se manifestar ou pelo chat ou através do áudio aqui, né? Primeiramente, o primeiro ponto, né, que nós colocamos ali em questão era a análise histórica do filme, né? Vamos lá. Em relação a essa questão da evolução histórica, tecnológica, né, de algumas tecnologias que surgiram ali e que estão aí no nosso dia a dia até hoje. Quem gostaria de pontuar, né, de colocar aqui o que vocês acharam que foram importante, relevante para a questão da evolução tecnológica, tanto da Microsoft quanto da Apple e de outros nomes que apareceram ali no filme, né? Alguém se habilita? E aí, turma, vamos lá. Senhores, senhoras? Professor. Pois não. Diga, Marlon. Agora temos dois aqui. Queria ressaltar... Posso falar? Fica à vontade. Queria ressaltar a parte da evolução, né? Que o Oz e o Jobs começaram a fazer na caixa azul, né? Que no caso era um telefone que poderia fazer a ligação gratuitamente, né? Para diversos telefones e países. E tinha também a caneta, que no caso você poderia apontar para uma televisão e começaria uma interferência. Você não conseguiria assistir. E depois o Oz conseguiu construir o computador pessoal, né? Só que faltava uma programação, uma linguagem. E no caso o Oz e nem o Jobs, eles não tinham essa especialidade e precisava de alguém para poder criar. Teu áudio está fechado, Wagner. Obrigado, Alexandre. Eu acabo tirando o áudio, que eu já percebi que quando eu deixo aberto, né, atrapalha para vocês falarem. Então, me desculpe ter esqueci de retornar. Não, só para dar o feedback aqui para o Marlon,
bem observado, foram algumas questões assim, bem iniciais do filme, né, onde eles estão ali com o apito, né, da caixa do cereal, né, que emitia uma frequência muito próxima das descagens telefônicas. Então, ali, sim, um ponto importante aí para a evolução aí da questão, porque ali começa, como é que eu posso dizer para vocês? Através de um ato que, a princípio, né, descompromissado, despretensioso, aquilo começa, deixa claro que se tratava de alguns jovens ali com uma certa curiosidade e uma iniciativa para fazer algo mais. Eles queriam realmente marcar um pouquinho da história, eles queriam participar um pouco mais. E vocês citaram aí sobre, no caso vocês, não, o Marlon citou a respeito da criação do equipamento, né? Mas que faltava alguns detalhes. Eu vou pontuar uma questão aí, que talvez, como nós acabamos vendo várias vezes, né? Não sei se vocês se recordam, estou falando da questão histórica, e aí acaba também dando uma esbarrada na questão estratégica, né? Quando o Steve Jobs e o seu principal escudeiro, né, no caso, o criador, né, na verdade, a mente criadora era o parceiro ali, o colega do Jobs. Tudo bem que o Jobs tinha uma mente privilegiada, claro, não vamos aqui depreciar, mas não sei se vocês se recordam, né, que enquanto eles ainda estavam naquele momento ali no underground da garagem, né, trabalhando ali no meio da bagunça, ele chega para o Jobs e fala o seguinte: poxa, eu preciso mostrar a minha criação para a HP. Vocês se recordam disso? E o Steve Jobs fica extremamente irritado, porque naquele momento o Steve Wozniak ele já tinha um pré-contrato firmado com a HP, onde ele teria que mostrar todas as criações que ele desenvolvesse para a HP. Alguém se recorda desse ponto do filme? E o que vocês, se alguém se recorda, qual foi a reação do Steve Jobs e como foi que ele se sentiu naquele momento, sabendo que talvez a criação mais importante deles... Oi? Ele quis jogar tudo pro alto, não queria que o amigo dele fosse o Steve, alguma coisa que esqueci o sobrenome, e só queria ver o projeto dele na própria empresa, na Apple Computers. Que a Apple foi criada, acabou sendo criada primeiro que a Microsoft. Nesse ponto, o pessoal da Microsoft acabou desenvolvendo outras coisas, tipo antivírus, uns códigos para o computador, e a Apple desenvolveu seu próprio sistema operacional nesse meio tempo, ao decorrer de tudo. Aproveitar que tem, além da Tainá, tinha mais alguém com a mão levantada. Era você, Maurício? Tem o Maurício e o Arthur. Professor, na parte que ele mostrou no filme, eles na garagem, que tinha que mostrar o primeiro equipamento na empresa, que ele tinha fechado o contrato. Quando ele mostrou o primeiro computador na empresa, que eles olharam e falaram que não tinha nem futuro, aí eles desistiram. Quando ele voltou com o computador, eles ficaram felizes por causa que eles não tinham gostado do equipamento. Aí eles tiveram a oportunidade de lançar, que é o computador da época, o computador pessoal. Mas vocês perceberam, né, que eles fizeram de tudo para que a HP não enxergasse nenhum potencial naquela ideia, ou digamos assim, eles meio que forçaram a barra para parecerem, digamos assim, irrelevantes, né, para que a HP não enxergasse a real dimensão daquela proposta. Então foi algo meio que, posso dizer, proposital, né? E nem podemos enxergar isso como um recurso estratégico do Steve Jobs e do Wozniak, ou vacilo da HP? Como é que vocês veem isso aí? Eu vejo como um vacilo, porque, tipo, era uma coisa que eles poderiam ter pegado primeiro para estar revolucionando, né? Para estar mostrando ao mundo. Mas eles não viram potencial porque, como eles diziam, quem iria querer um computador?
quem ia querer mexer no computador na sua própria casa? E assim foi. Então, todo mundo concorda com a Tainá? Que foi uma, digamos assim, uma falta de visão futura da HP, ou talvez eles subdimensionaram a apresentação do produto? Eu acho que pode ter sido ambos, né? Quem falou? Foi o Marlon que falou? Desculpe, foi você, Marlon? Isso, fui eu. Então, assim, para fechar os dois links aqui, né? Depois de ver, né, por várias vezes, ali a gente percebe claramente que há como é que eu posso dizer para vocês, né? A chamada comunicação persuasiva. É quando você deixa claro na maneira como você emite a mensagem qual é o teu objetivo. Estava claro que nem o Steve Jobs, muito menos o Wozniak, que eles não queriam que a HP enxergasse potencial. Tanto é que eles apresentaram um produto como basicamente uma caixa que acende, né? Então, né, digamos assim, na minha interpretação dos fatos, né, e aí, professor Alexandre, fique à vontade também para dar o seu desfecho, eu acredito que aí foi um acerto estratégico da dupla em questão, que propositalmente não apresentaram o computador com as suas potencialidades como de fato deveriam, mas estrategicamente eles queriam subestimar a própria invenção para que a HP não visse ali nenhuma possibilidade daquilo dar certo. Muito mais essa iniciativa do que realmente uma falta de atenção ou um vacilo da HP, porque foi proposital, né? Eles apresentaram algo sem a menor condição de impressionar. Eles queriam justamente impactar de forma negativa e conseguiram mérito para ambos, para o Jobs e para o Wozniak. Professor Alexandre, fica à vontade aí. Eu vou deixar a vez aí para o Marcelo, tem a Tainá que quer comentar também. Por favor, fiquem à vontade, pessoal, aproveitem. Posso falar, professor? Pode. É que meu áudio está ruim, professor. Posso falar? Pode falar, estou ouvindo. Não, eu nesse caso aí da HP, eu vi um ponto diferente. Eu achei que eles, mesmo mostrando o potencial que tinha, né, para HP, eles não deram nenhuma valorização no projeto deles. Aí eu acho que eles ficaram um pouco decepcionados com isso também, no meu ponto de vista, né, assim, de análise do filme, né, nessa parte aí da HP, do projeto deles. Eles queriam que eles vissem com um projeto grande, né, e a HP não valorizou. Entendi seu ponto de vista. Tainá? Um filme paralelo também, mas tem relação ao assunto. Eu assisti o do Jobs só. Ele não queria aqueles preços absurdos que são. Ele queria aquele preço que é tipo um computador pessoal normal, computador de mesa, ou o próprio o celular Android, que tem um valor mais acessível para a gente comprar. Tá comprando. Não sei se é uma observação boa, mas quando eu assisti, eu notei isso, que ele ficou muito irritado quando começaram a subir seus preços. E em questão do filme, no finalzinho, eu não gostei muito de uma coisa que o Gates fez. Na verdade, ele copiou os códigos do Windows, do sistema iOS da época, e neles modificou para criar o seu próprio Windows, que hoje é o mais famoso que tem. Assim, no mundo da programação e tudo mais. Eu achei muita sacanagem que ele fez. Virou amigo do Jobs só para isso, praticamente. O filme em si, ele conta, né, uma visão, né, ele coloca ali uma situação, a princípio, né, onde os dois
iniciam praticamente do nada, né? E aí gera ali cada um de uma forma, né? Um pensando na parte de software, outro pensando na parte de hardware, né? Então, o filme em si, né? Eu acho ele bem interessante nesse sentido da questão de como foi, né? Se dando, né? As oportunidades, né? Como que eles foram, né? Conquistando, né? Entre aspas, as suas colocações dentro da tecnologia, do software, do hardware, né? A comunicação, o compartilhamento, né? Até mesmo em nível de amizade, né? A princípio dos dois, então isso retrata ali, né? De uma forma bem interessante, né? E a gente mostra ali um cenário corporativo, né? Como a própria HP, né, teve com relação a Apple indo lá receber eles, né, compartilhar a tecnologia deles na época, né, e assim por diante, né. A IBM também, né, está recebendo ali o Bill Gates, né, com relação ao sistema operacional, a forma que o Bill Gates iniciou ali, né, a aquisição, né, do sistema operacional. Não sei se vocês recordam, vocês lembram como que o Bill Gates começou, como é que ele conseguiu, né, o sistema operacional. Então, são pontos interessantes e que retrata, né, bem aí essa evolução, né, que nós temos desde aquele momento, daquela época, com o que nós temos hoje, né. E visão, né, eu acho que visão tecnológica, né, visão dos dois, né, como empreendedores, vamos dizer assim, né, uma percepção bem diferenciada com relação ao período, à época que eles estavam, né? Então é bem interessante essas colocações. O Alexandre. Alexandre? Opa, estou ouvindo. Eu estou vendo aqui uma pergunta do Eliseu no chat, e assim, né? São vários pontos, mas tudo bem, a gente não precisa seguir uma sequência aqui, a gente pode pincelar o final, voltar, não tem problema, a gente pode ir e voltar. Eu vou pegar o gancho aqui do professor Alexandre e já chego aqui no Eliseu, e dividindo com vocês esse meu olhar, né? Porque temos um enredo que basicamente conta a história do surgimento de duas, digamos assim, gigantes da tecnologia hoje, Apple e Microsoft, e ali mostram os seus, digamos assim, praticamente fundadores ainda na faculdade, na universidade. Vocês conseguem imaginar o que representava naquele momento para um universitário apresentar um produto para uma multinacional como a HP, como foi o caso do Steve Wozniak, ou no caso da gigante IBM, porque assim, estou falando da proporção. Você, como estudante universitário, tudo bem que não era de uma universidade qualquer, você apresentando um projeto, um produto para a gigante IBM ou para a HP. Tentem se imaginar, imaginem vocês apresentando o TCC de vocês daqui a 2 semestres, uma prévia do TCC, ou melhor, o TCC final, né? E estar aqui, por exemplo, o representante de relações internacionais da Microsoft para assistir a apresentação de vocês. E dependendo do que vocês apresentarem, eles podem sim ou não fechar com vocês. Imaginem vocês ligarem para IBM, porque veja bem, na história do filme ali, estão nascendo, surgindo, ainda em fase embrionária, Apple e Microsoft. Mas reparem, a IBM já era uma multinacional gigantesca. A Intel já era monstruosa. HP, Xerox, todas já existiam. Então, naquele momento, eles eram anônimos. E como é para um anônimo, digamos assim, um estudante universitário, ligar para uma multinacional e ser ouvido e dizer para ela, olha, eu tenho a solução para o teu problema. Vocês estão percebendo a capacidade de persuasão do Bill Gates, que não estamos falando aqui de uma pessoa comum? Quantos de nós aqui, eu como professor, estou aqui já
deste lado de cá, há exatos, se for para falar desde a época da faculdade, que eu já tinha algumas experiências com treinamento, há mais de 30 anos. Eu precisaria me preparar para entrar em contato, para vender algo para a IBM. O cara liga assim do nada e fala, olha, eu tenho a solução para o teu problema, e não tinha. Vocês têm ideia do que isso significa? Então, aí eu volto à nossa questão inicial. Vocês acham que não foi de propósito a apresentação para HP? Porque se eles apresentassem um produto para HP e a HP gostasse, eles perderiam o produto. Eles deixariam de ter qualquer possibilidade de desenvolver aquilo, porque uma coisa é você receber um valor por uma invenção e outra coisa é você patenteá-la como propriedade sua. Então, percebam que estamos falando aqui de pessoas, tanto Bill Gates como Steve Jobs, com uma capacidade de persuasão muito grande. Muito grande. Vocês estão conseguindo perceber o que era falar com IBM, com Intel, com Xerox naquela época, sendo um estudante universitário, e, digamos assim, colocar uma solução? Vocês conseguem imaginar isso? Eu estou vendo que o César levantou a mão aí várias vezes. César, é isso? Professor. Fica... Então, eu ia falar mais ou menos o que o senhor falou, né? Porque, assim, quando a gente vai em uma empresa, ou melhor, quando a gente se foca, no caso, se fosse um TCC, né? A gente tem o nosso tema para desenvolver. Então, quem vai desenvolver aquele tema ali vai estar se aprofundando nos conhecimentos e pegando todas as... obtendo o máximo de visão para que aquele teu tema seja um dos melhores e tal. Você vai se focar ali 100%. E aí, no caso, quando foi apresentar para uma empresa, sim, ele óbvio que usou de estratégia assim, na questão de expressar da forma ou seja, da forma que ele via o produto dele para a empresa, sabendo que eu não sei te explicar assim, mas por exemplo, quando você faz o seu produto, enfim, ali ele tinha um projeto para fazer e ele sabia exatamente o ponto a ponto, o início, meio e fim do projeto dele. E a empresa lá não tinha uma noção do que seria exatamente. Então, ele, sabendo disso, ele, óbvio, pô, eu tenho um produto ótimo aqui, eu não vou jogar todas as cartas. Porque, poxa, a tal da IBM, ela seria uma espécie de tubarão, assim. Ela ia pegar, simplesmente pagar e pegar todas comprar todas as cartas ali daquele produto, ia saber tudo sobre aquele produto e, enfim, ele ia vender como se fosse vender um saco de bananas, sabendo que o produto dele era um dos melhores, uma coisa revolucionária e tal. Então, meu ponto de vista foi assim, né? Porque, assim, ele como estudou, pesquisou e procurou desenvolver, fez funcionar, tinha a ideia, ele não ia jogar as cartas assim tão fácil para uma empresa que ele sabia que ia comprar ali, ia ser muito fácil, ia viver feliz para sempre a empresa e ele ia ser só um terceirizado ali, um cara que vendeu alguma coisa, que nem mesmo quando o Bill Gates, a mesma ideia, mais ou menos assim, quando o Bill Gates não tinha o sistema operacional, e aí ele foi lá, um rapaz lá, eu não lembro qual amigo dele lá, foi numa casinha qualquer lá que fazia, acho que vendia eletrônicos, sei lá como é que é, e comprou o sistema operacional, mas ele não falou a relevância do que se, pô, aquilo ali é um sistema operacional e os caras não... Ninguém tinha um sistema operacional assim. E o cara vendeu que nem banana mesmo, sabe? Já cresceu ali na grana ali e tal. Mas aí, voltando assim, eu tenho... É óbvio que você, quando você faz o seu trabalho, você vai saber tudo sobre aquele seu tema ali e tal. Então, não vai querer diminuir o quanto valioso ele é, né? Então, no caso de uma empresa, no caso, se você for apresentar um produto para a IBM, é óbvio que tu vai querer... Penso eu, que, poxa, a IBM tem muita grana, ela vai querer comprar e eu vou perder tudo.
vou perder, né? Vou ser o cara que vendeu o produto. Tipo, eu pensei mais ou menos assim, não sei se eu soube me expressar aí. E outro detalhe que é bem para a questão da primeira pergunta que o senhor falou sobre histórico, que eu sei que uma coisa é a questão da segurança da informação. E acho que ali ele, não sei se eles tinham noção de segurança da informação, mas não existia segurança da informação ali, né? Todo mundo, pô, a Xerox, meu, tinha um produto muito da hora ali que era mas não sabia o que ia fazer exatamente, o mouse, o designer. Então, ali eu acho que foram umas jogatinas muito doidas que cada um fez uma mas não sabia, e o cara lá, o tal do Jobs, ele tinha a mente, já tinha, ele sabia o que queria fazer. Então, por isso que aconteceu tudo essa revolução toda. Ele já tinha um produto que era revolucionário na cabeça dele. As empresas, grandes empresas, só pensavam em pagar, acho, para alguém lá e pumba. Mas não, ele tinha uma ideia. Era isso. Ô César, eu acho muito bacana o teu olhar, a sua narrativa sobre o filme, porque assim, hoje, tanto para mim quanto para o professor Alexandre, é muito fácil falar detalhes do filme, porque a gente já assistiu isso, sinceramente, todo semestre eu assisto uma vez, eu acho que já assisti isso mais de 5, não sei, perdi a conta. Então, assim, se você assistiu uma ou duas e já conseguiu extrair tudo isso, meus parabéns pela tua capacidade de observação, viu? Não estou aqui jogando confete de graça, mas assim, essa leitura a partir de uma única ou duas vezes é porque você também tem uma capacidade de extração muito forte, de abstração muito boa. Isso é muito legal, isso é muito positivo. Agora, só para jogar um pouquinho mais de tempero nessa salada aqui, uma colocação importante que vale a pena para a gente já ligar com uma colocação do Eliseu aqui no chat. Você citou aí, vamos lá, que essa questão envolvendo a apresentação do produto entre o Steve Jobs e o Wozniak para a HP, se parece um pouco também com a maneira como o Bill Gates conversa, né, negocia com a IBM, né? Então, não sei se vocês se recordam que durante a apresentação no filme, o filme dá uma pausa, e, se não me falha a memória, é o Palmer, né, o Steve Palmer, que ele sai da cadeira, sai da tela e fala o seguinte: este momento aqui deveria entrar para a história. Porque ali, naquele momento, iconiza algo assim, universitários dizendo para a IBM o que ela vai fazer. E naquele momento ali, realmente, a gente muda o rumo da história. A gente não, né? Bill Gates. Primeiro, a IBM era fabricante de equipamento, hardware. Eles têm essa frase no filme: nós vendemos equipamento, o lucro está no equipamento. Vem a Microsoft e liga para eles e fala: eu tenho uma solução para o problema de vocês. Só que vocês nem sabem que tem esse problema, na verdade. Ela queria introduzir para a IBM a ideia de sistema operacional, que é o que nós temos hoje. Porque sem ele, aquilo seria apenas um equipamento digital, mas sem muita serventia. Queria apresentar o conceito de sistema operacional, mas que eles não tinham. E aí, né, complementando a tua fala, César, eles vão até a casa de um colega da faculdade que um outro personagem disse que tinha ouvido falar que ele teria um sistema operacional. E aí entra um outro ponto marcante aqui para a gente analisar, tá? Vocês lembram do valor que ele disponibiliza, que ele oferece para este suposto colega da faculdade? 50 mil dólares. Exato, 50 mil dólares. Tá? Hoje, 50 mil dólares, o dólar está quase R$6, se não me falha a memória. E há 30 anos atrás, não me lembro o valor do dólar há 30 anos atrás, mas era algo mais ou menos assim, ou até um pouco mais, porque aí nós tivemos algumas correções. Então, assim, quantos universitários multiplicam isso pelo dólar de hoje e vejam quanto que o Bill Gates disponibilizou por esta ideia. Ele não estava de brincadeira. Um valor irrecusável. Quantos universitários teriam condições de pagar um valor desse? Façam a conta. Se está quase, vamos fechar em R$5 o dólar, que está bem mais do que isso. Quanto ficou este sistema operacional que ele comprou
desse suposto colega? Não tinha como o cara recusar. $50 mil, não é R$50. Você pega $50 mil e multiplica pelo valor do dólar hoje em reais. E vocês têm o valor de quanto ele investiu nessa ideia. Então, ele não estava de brincadeira. Tanto Bill Gates quanto Steve Jobs, é justamente o que eu estou querendo dizer, não estavam ali jogando dados, eles não estavam arriscando, eles tinham certeza do que estavam fazendo. Eles jogam um valor irrecusável, porque se você chega hoje com 200, 300 mil reais numa sala de aula de faculdade e fala, cara, eu estou comprando o sistema que você desenvolveu, o cara vende a alma dele por 300 mil reais. 250 mil reais. Com 250 mil reais aqui, você vem aqui na Praia Grande, você compra um apartamento de médio porte. Não vou dizer grande, mas de pequeno e médio porte. Então, assim, quantos universitários hoje têm condições de investimento desse? Então, aí a gente primeiramente, desmistifica um fato que todo mundo conta e que não é verdadeiro, que o Bill Gates veio do nada. Não é verdade. Quem conhece a história do Bill Gates e já leu a biografia dele sabe de onde vem Bill Gates. O Bill Gates, ele provém de uma família de juristas, de advogados muito tradicionais nos Estados Unidos. Então, ele já vinha de uma situação financeira muito confortável. Ponto. Isso não diminui o brilhantismo dele, porque a gente não precisa associar sucesso a uma origem triste. Isso é bobagem. O cara, para ser bem-sucedido, não precisa ter vindo do nada. Isso não diminui o mérito do Bill Gates. E ponto. Ele compra o sistema operacional do colega e não vende para a IBM. Ele vende uma concessão, uma licença. Ali a história muda. Porque se ele vende o sistema operacional para a IBM, era a mesma coisa que o Wozniak faria para a HP. Venderia o computador e perderia. Receberia um valor, ponto, e ficaria ali. Ele vendeu uma licença de uso para a IBM. E aí ele cria um modelo de negócios que perdura até hoje. Todos nós, para termos o Windows original licenciado, nós precisamos pagar uma licença de uso. Tá ok? Pô, agora você me assustou, hein, Alexandre? Agora você me assustou, hein, com o valor, hein? De misericórdia, hein? Misericórdia. Já voltamos nessa parte da cifra aqui, Alexandre, só para eu concluir o raciocínio. Eu estou querendo dizer o seguinte, que a ideia da licença também não surge do Bill Gates. Se vocês tiverem oportunidade, leiam a biografia do Bill Gates. Esta ideia é uma sugestão do pai do Bill Gates para ele. Não venda o teu software, venda uma licença de uso. E assim ele fez. E esse modelo de negócios perdura até hoje. Tá ok? O MS-DOS, e aí, gente, fique claro, tá? Não houve plágio, não houve nenhum tipo de deslize ético. Isso foi um negócio. Você vendeu, eu comprei, ponto. Pegue seus 250 mil reais, seja feliz e suma. Agora, voltando à questão que o Eliseu mencionou aqui sobre... mas o Steve Jobs também não copiou a interface gráfica da Xerox? Não, aí a história foi diferente, né? Em relação ao Bill Gates e IBM, fica claro que, como eu disse, um jovem muito bem preparado, mérito dele, mas com uma convicção na fala, com um poder de persuasão que ele convenceria até o Papa. Não seria só os executivos da IBM. Vale lembrar que aí eu não sei se isso é verdade ou se é história do filme, ou se é um caos do filme que ele faz o avião voltar. Aí também não podemos afirmar se isso realmente aconteceu ou se foi um adendo a mais na história para trazer um pouquinho mais de humor. Não tem aquele momento que eles estavam viajando, ele ia perder o voo e ele arruma uma conversa para fazer o voo voltar. Aquilo ali eu acho que é um pouco fake, tá? Ali eu acho que ali é um pouquinho de história. Eu acho que isso não deve ter acontecido, mas ali eles estão tentando também transmitir quem era o Bill Gates. Porque quando você conta uma história, você não está contando apenas o feito, né? Porque vocês sabem que a história é contada por quem ganha a guerra. E por trás de um grande combatente tem uma personalidade muito diferente. Uma história de sucesso não se trata apenas do que você fez, mas de quem você é. Bill Gates e Steve Jobs não construíram o que construíram sendo pessoas comuns, não eram. Como o senhor Elon Musk hoje, porque estamos falando de coisas que já ocorreram, mas vamos lá, o Steve Jobs já faleceu,
Daqueles personagens ali, se não me falha a memória, acho que mais um ou dois também já faleceram, tá? Bill Gates está aí, muito bem, com vários projetos muito bacanas, mas nós temos nomes hoje, na atualidade, aí, que estão também com conceitos e com projetos fantásticos, mas tudo bem, outra hora a gente fala sobre isso. Então, uma personalidade como a do Bill Gates, qualquer coisa que ele tentasse fazer ali, ele emplacaria. É a maneira como ele faz. Não é o que você faz, mas como você faz. E aí, fechando com o Eliseu, em relação a Xerox e a interface gráfica, a gente precisa levar várias questões aqui em consideração. Primeiro, o que vocês conhecem na Xerox até hoje? O pessoal falou em Xerox, o que vem na cabeça de vocês? Tirar uma cópia. Mais uma vez, muito bem observado. Então, assim, o segmento, digamos assim, o know-how da Xerox sempre foi copiadoras. Nunca foi computador e software. Realmente, a criação da interface gráfica foi uma criação, foi um projeto desenvolvido pelos engenheiros de design da Xerox na época. E aí nós temos uma outra questão para a gente analisar aqui. Você está numa empresa que tem dentro do seu DNA, da sua gênese, o trabalho, o desenvolvimento com fotocopiadoras. E aí vem um grupo de engenheiros e propõe algo que vai mudar a sua linha de negócios. Mas reparem, os engenheiros apresentaram aquele produto para os executivos da Xerox com o mesmo poder de persuasão que o Bill Gates negocia com a IBM? Não, porque eles não eram Bill Gates. Se fosse o Bill Gates apresentando aquilo ali, será que os executivos da Xerox viriam da mesma forma? Não, porque o Bill Gates tinha uma personalidade, uma forma de comunicar, porque existem comunicadores e existem engenheiros que produzem coisas maravilhosas. Necessariamente, os dois não andam juntos. Por isso que dentro de uma equipe de desenvolvimento, na hora de apresentar um projeto, não é o melhor programador que vai apresentar, a não ser que ele reúna essa característica de ser um bom comunicador. Comunicadores comunicam, desenvolvedores desenvolvem. O grande erro, e fique claro, tá? É muito fácil, como eu disse para vocês a semana passada e repito hoje, é muito fácil, aqui sentadinho na minha cadeira, 20 anos depois, falar o que dava e o que não dava. Mas vamos olhar o mundo sob a ótica dos executivos da Xerox. Tem uma empresa, uma multinacional, com um negócio consolidado no segmento de copiadoras. E vem um grupo de engenheiros e apresenta um produto chamado mouse. Se vocês estivessem no lugar dos executivos da HP, da Xerox, vocês viriam potencial? Olha, estamos falando de algo há 40 anos atrás, onde computadores não ficavam na casa de pessoas e eles estavam propondo algo para mudar o modelo de negócio da empresa, apostando num nicho de mercado que não existia. Olha, sincero e honestamente, se eu estivesse lá, eu fecharia com a equipe da Xerox. Esse produto não nos interessa. Estamos muito bem vendendo máquinas copiadoras. Tanto é que a Xerox continua até hoje no segmento de copiadoras. Agora, se de repente o Bill Gates ou o Steve Jobs fosse apresentar aquele produto com a capacidade persuasiva deles, talvez a história fosse outra. Porque eles conseguiram fazer os executivos da IBM, o pessoal da Microsoft, parar para ouvi-los. E comprou um produto que eles nem sabiam que tinham. Então, são dois fatores importantes aí que a gente precisa analisar. Primeiro, os desenvolvedores da Xerox não eram bons comunicadores, não tiveram um bom argumento. E isso vai acontecer com vocês, e pode acontecer com vocês na apresentação do TCC. Criarem uma ideia muito boa e não saberem apresentar. É muito característico da nossa área de trabalho, tá? Porque quando eu tive que apresentar o meu primeiro trabalho dentro de uma escola técnica, eu queria morrer. Porque eu já falava para mim mesmo, se eu quisesse exposição ao público, eu não estava fazendo tecnologia. Eu resolvi estudar tecnologia porque eu não quero me expor. Porque eu era extremamente tímido, e sou até hoje, tá? Aqui,
eu falo com vocês tranquilamente, sala de aula a mesma coisa, mas quando eu estou, digamos assim, num ambiente comum, eu não sou de falar tanto, não. Eu detestava falar em público, mas eu não sei porque isso me persegue desde o técnico. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que na apresentação do TCC de vocês, vocês vão lembrar dessa minha fala. Procure encontrar no grupo de vocês alguém com essa característica de comunicar. O vendedor nato. É aquele cara que nunca fez um curso de oratória, mas ele se coloca muito bem, ele é convincente. O maior mérito do engenheiro, o engenheiro ele é treinado para solucionar problemas e não para vender problemas. Então, nós tivemos ali 2 pontos importantes. Primeiro, que o nicho de negócio da Xerox era outro, e segundo, que aqueles que desenvolveram, se tivessem o mesmo brilhantismo para apresentar o produto, ele teria sido melhor aproveitado. Então, esta observação de que, estrategicamente, os executivos da Xerox não sabiam nada, não tinham visão nenhuma, eram míopes de futuro, não é verdadeiro, né? Não é verdadeiro. Ô, Tainá, fica tranquila, porque isso faz parte, tá? Eu, assim, no meu primeiro TCC de curso técnico, eu fiquei praticamente quase que um mês ensaiando no espelho. Sim, faz parte. Faz parte. Agora, lembrem desta fala. Saber se comunicar é mais do que saber fazer, porque uma boa ideia mal apresentada, ela não é bem vista. E uma má ideia, quando bem maquiada, ela passa despercebida. Esse é um grande problema. Opa, beleza. E aí, fechando aqui com a fala a colocação do Eliseu, o Steve Jobs e a Apple, eles não copiaram a interface gráfica da Xerox, né? O projeto foi colocado de lado pelos executivos da Xerox. Esta informação se tornou pública, como dentro dos executivos, digamos assim, as informações fluem, né, de uma empresa para outra. Eles tinham um projeto que não os interessava, e aí entra o olhar à frente da Apple, que pede para conhecer o produto. E aí a gente separa também o joio do trigo, tá, gente? Nesse momento da história, a Apple já era gigantesca e a Microsoft ainda estava pequenininha. Bill Gates roía os cotovelos de inveja, porque ele continuava muito, mas muito pequeno perante o tamanho da história. Mas a Apple já tinha, sim, ali lançado um computador, já tinha se tornado uma empresa mundialmente conhecida. O senhor Steve Jobs já estava na capa da Forbes, então a Apple já havia ganho uma dimensão astronômica, estelar. E, diante disso, pede para a Xerox mostrar o produto para ele. E mostraram. Como não foi aproveitado pela Xerox, a Xerox disponibilizou o projeto para eles a contragosto dos desenvolvedores. Vocês devem ter percebido os olhares, né? Tudo bem que ali é um filme, é uma representação, há uma certa dramaturgia ali, mas como eu sempre digo, né? Pratiquem esse exercício, tentem se colocar no lugar daquelas pessoas. Você desenvolve algo que podia ter mudado a história, cara, e mudou, só que não por eles. Tudo bem? Então, Eliseu, não foi copiado, né? Eles simplesmente tiveram acesso ao projeto que não foi aproveitado pela Xerox e eles perceberam, sim, que estavam diante de algo muito, mas muito grande, né? Que tinha um potencial de transformação tecnológico imensurável para a época, né? E aí, da mesma maneira que, além de persuasivos, eles tinham um olhar muito, mas muito à frente. Porque, como eu sempre digo, hoje, né, com quase meio século de vida, eu sou muito honesto para falar de mim mesmo. Eu sou meio conservador. Eu não arriscaria se eu estivesse lá, não. Mas os caras são diferenciados. Deixa eu ver mais alguma colocação aqui.
Mais algum ponto no filme aí que mereça uma pincelada, assim, passar um marca-texto, pessoal, que vocês se recordem? Professor, Pois não? vale ressaltar também a parte que o Jobs fala da areia do silício, que o senhor vinha falando para a gente. Desculpe, Marlon, não, cortou para mim aqui. O que tem o silício? O Jobs, ele falou ali no finalzinho do filme sobre o silício, o quanto valioso ele era. Sim, sim, Marlon, porque naquele momento, né, dentro dos dispositivos eletrônicos já tinham, né, já começava a se apostar em silício, né, e pela época, ali nós já tínhamos também os primeiros microchips, já estavam surgindo ali os primeiros microchips, né, então já era algo que estava, digamos assim, em pleno surgimento, estava eclodindo ali. Agora, aproveitando também a fala aí, e vale a pena a gente mencionar, né, sobre essa questão, eu costumo marcar aqui, só que eu estou olhando aqui, acabei perdendo a marcação que eu fiz aqui. Um dos pontos que mostra, né, o poder de persuasão do senhor Steve Jobs é a maneira como ele convida o até então presidente da Pepsi a sair da Pepsi e trabalhar com ele na Apple. Lembram do convite que o Jobs fez para o presidente da Pepsi? Alguém se arrisca a repetir a frase dele? Você vai ficar vendendo só água com açúcar a vida toda? Exatamente, Tainá. Ele fala exatamente dessa forma, como eu sempre digo para vocês, é um filme, né? A gente não sabe se foi exatamente isso que ele fala, mas ele usa uma expressão do tipo, e olha assim, a Apple estava chegando, já era grande? Sim, estava grande, mas a Pepsi também era grande. Você vem comigo fazer história ou vai continuar vendendo água com açúcar? Ele realmente tinha, né? Não está mais entre nós, esse tato para a coisa, né? Ele sabia desafiar as pessoas. Mas, como eu sempre digo, né? O filme não relata apenas fatos, não fala apenas de tecnologia, fala de personalidades. Vocês notaram algum perfil desagradável na personalidade? Não digo desagradável, mas que não tão positivo na personalidade do senhor Steve Jobs? Alguém notou alguma coisa ali meio complicada? Ele gritava com os funcionários, demitia na hora se não fizessem do jeito que ele queria, ou qualquer coisinha ele já estava berrando porque não era daquele jeito. Ele criou uma empresa para competir com a Nest quando ele foi tirado do cargo de CEO lá da Apple. E que foi a Nest, só para ficar competindo pau a pau. E viu todas as ações da Apple caindo. Foi aí quando ele voltou, aí ele já voltou mais calmo e sem maltratar os funcionários dele. Só ele calmo, ensinando a como criar as coisas. Sim, Tainá, eu acho que a observação é interessante. Eu vi que teve mais alguns aqui que levantaram a mão. Antes de eu fazer qualquer comentário, eu deixo vocês darem as impressões de vocês, porque eu não quero tendenciar. E, por favor, Alexandre, quiser participar, por favor, dê o seu parecer. Mas mais alguém levantou a mão aqui e eu acabei, né? Eu prefiro o pessoal poder fazer essa devolutiva para nós, aí a gente vai só acompanhando. Quem mais levantou a mão aqui, gente? Eu levantei a mão. Professor. Vamos lá, vamos colocar assim, para a gente poder... Então, vamos lá, um de cada vez aqui, para a gente dar a oportunidade para todo mundo se colocar aí, gente. Fica à vontade aí. Posso ir primeiro? Por favor, pode ir lá. Vai lá, Pedro. Porque o Steve Jobs, ele forçava bastante dos seus funcionários a trabalhar vários dias seguidos, sem dormir e passando a noite em claro,
Aí teve uma hora que eles se revoltaram contra eles e chegou até a ter uma discussão que um empurrou o Steve Jobs e bateu a cabeça na parede. Chegou até a ocorrer isso. Sim, isso ocorre também. Isso fica claro, né? Ele, enfim, ele tinha essa maneira, digamos assim, de estimular o funcionário meio que com uma forma meio, digamos assim, meio questionável aqui para nós, mas tinha sim, tinha isso daí. Quem mais que ia colocar, queria fazer a sua ponderação aí? Além do Pedro, quem mais tinha levantado a mão para falar? Estou vendo no chat aqui, né? Tem a fala do Arthur, né? Que acha isso muito errado, afeta toda a equipe e o produto que está sendo feito. Tem aqui as colocações do Heitor, também no chat, que ele forçava muito as pessoas, ele queria a arte e nada menos que isso. A Ana Carla achou negativo, né? Algo que vale a pena mencionar, a maneira como ele tratava os funcionários. Bom, no nosso ambiente, na nossa sociedade comercial hoje, né? Isso, no universo de trabalho, entra no aspecto de assédio moral. Tudo bem, quer dizer, tudo bem não é uma prática interessante, eu acho que isso tem dois momentos, né? No primeiro momento, se você está querendo, você se sente até pressionado, se sente às vezes humilhado, mas para não perder essa oportunidade, você corre e tenta produzir. Mas além dessas questões voltadas a tratamento pessoal direto com o funcionário e sua equipe, alguém notou mais algum traço, assim, algum perfil de personalidade perigoso para o meio dos negócios aí do senhor Steve Jobs? Alguém notou mais alguma coisa? Como eu disse, não se trata apenas da história da Apple e da Microsoft, mas ali conta um pouco da personalidade de cada um. Que isso mostra quem você é quando não tem ninguém olhando. Alguém percebeu algo mais ali sobre a personalidade do senhor Steve Jobs? Depois a gente passa para o Bill Gates, que eu acho que o Bill Gates ficou claro, né? Na maneira como ele lida com os negócios, acho que ficou claro, né? Mas em relação ao Jobs aí, alguém arriscaria mais uma fala aí? Professor, Pois não, pode falar. vale ressaltar também que ele era de uma religião diferente, que ele acreditava acho que em budista, se eu não me engano. Eu estava lendo um livro dele e ele foi até para a Índia para poder fazer tratamento. Ele também ficou numa fazenda que tinha plantação de maçã, que acabou dando o nome de Apple. E ele também gostava de andar descalço bastante, né? De chinelo. E chega até uma cena no filme que ele coloca os dois pés em cima da mesa e fica discutindo com o funcionário. Essa também é uma parte da personalidade dele, né? Que não pode deixar de esquecer. Perfeito, Marlon. Então, assim, de todas as colocações que vocês relataram aí, né? Algumas voltadas à relação interpessoal com a equipe de funcionários, que hoje no universo de negócios, digamos assim, o assédio moral, ele é muito complicado, né? E a pressão, né? A pressão, ela, muitas vezes, ela é inevitável, tá? Entendam isso. Quem trabalha, independente de ser com desenvolvimento tecnológico, ou quem trabalha com alguma área produtiva que você cumpra prazos, a pressão psicológica vai sempre existir. Isso é inevitável. Aí você, como gestor, digamos assim, como gerente, ou como líder de uma equipe, você tem que saber lidar com esse tipo de coisa, né? E dentro da equipe que você está, você entender também, fazer a leitura dessas pessoas e perceber, porque isso é fato, tá, gente? Não estou querendo dar razão nem para um nem para outro. Infelizmente, tem pessoas que produzem mais sobre uma pressão um pouco diferente. E tem pessoas que precisam ser, digamos assim, você precisa lidar com elas com uma forma mais sutil. Quando você pega a pessoa que reage melhor às sutilezas e você, entre aspas, né, bate forte como o Jobs fazia, muitas vezes, ao invés de você melhorar a produtividade, você faz com que a pessoa se encolha, se sinta mal e diminua a sua produção.
Porém, hoje, isso na gestão de pessoas, né, isso é visto de forma muito negativa, porque você tem essa questão que torna-se até motivo de processo trabalhista, que é o assédio moral. Mas, transcendendo a relação interpessoal, tem um traço na personalidade do Steve Jobs que fica claro, né? Ele é extremamente egocêntrico. Egocêntrico e megalomaníaco. Do tipo, eu sou muito melhor, a Apple é imbatível e não tem nada que a nossa concorrência possa fazer que a gente não pode fazer melhor. Esse pensamento reúne duas características de personalidade muito ligadas ao ego e ao superego, que também alimentam uma coisa muito perigosa em todos nós, que é a vaidade. Isso, quando está dando certo, tudo bem, mas nem sempre dá certo. E o egocentrismo, tudo parte de você, você centraliza tudo, não é bom para o desenvolvimento como um todo. E a megalomania, né, de você achar que ninguém pode mais do que você, isso faz com que em algum momento você comece a se tornar imprudente. Você começa a correr riscos desnecessários porque você subestima o universo à sua volta. Esse olhar superior fica muito claro quando ele trata os funcionários, fica muito claro até quando ele convida o presidente da Pepsi, porque ele coloca a Pepsi como se a Pepsi não fosse nada, água com açúcar. Tudo bem, que o sonho da Pepsi era ser uma Coca-Cola. Sabemos disso, né? Que o sonho da Pepsi era ter nascido Coca. Mas não era água com açúcar. Ali, ele já deixa claro que ele tem um olhar vertical sobre as coisas. Ele olha de cima para baixo. Eu sou o cara. Só que tem um problema. Quando você acha que é o cara, tudo bem, e comprova isso por 1, 2, 10, 20 anos, em algum momento você encontra um cara a mais, que alimenta o teu ego e faz você acreditar que você é muito melhor do que ele e que você não tem ameaça nenhuma. E eis que aparece Bill Gates. O Bill Gates bate de frente com o Jobs? Não. A princípio, ele baixa a cabeça. Ele se colocou como, digamos assim, um subordinado, medíocre, né? Que não oferecia risco nenhum, porque a Apple era a Apple, né? E o Steve Jobs era o grande Steve Jobs. Ninguém ousaria trapacear, enganar, persuadir o Jobs, porque ele se achava tão superior. Ele achava que as portas da Apple tinham que ser abertas por ele e fechadas por ele, porque ele era capaz de identificar tudo. E ele abriu para quem, gente? Para quem que o Bill... Para quem que... Opa, acabei de estragar tudo aqui. Para quem que a Apple abriu as portas? Ele destratou aquele candidato à vaga que já havia sido da IBM simplesmente porque ele quis, né? E ele resolve escancarar tudo para quem, gente? Para quem foi que ele escancarou tudo? Subestimando. E por que ele fez isso? Porque ele se achava tão superior, tão capaz, que ele não imaginava que tivesse alguém tão capaz quanto ele para dar uma volta nele, né? E deu. Então, são questões para a gente parar e até para a gente trazer isso para a nossa vida, né? Porque a gente nunca sabe tanto a ponto de não encontrar alguém que não possa nos ensinar algo, né? E não existe isso, né? De que a gente é tão melhor que não possa ser surpreendido. E aí, o que vocês acham dessa relação comercial entre Steve Jobs? Porque a questão ali deixa de ser entre Microsoft e Apple. Porque se fosse entre Microsoft e Apple, nem a Microsoft teria entrado naquelas, porque o Wozniak era conservador, não gostava desse tipo de estratégia, e nem a própria Apple não queria essa parceria com a Microsoft. Então, não se tratou de Microsoft e Apple.
foi entre Bill Gates e Steve Jobs. O Steve Jobs chamou para ele a responsabilidade. Não, joga para mim que eu mato no peito e faço esse gol, cara. Eu sou o cara. E aí dei a colocação de vocês, aonde foi que ele errou? Tainá, essa parte das equipes contra elas mesmas já ficou, dentro desse momento que eu estou narrando aqui, já ficou um pouco para trás, né? E aí depois a gente pode voltar assim nessa questão, que estrategicamente pode ser muito bom, mas pode ser um tiro no pé. Agora nós estamos aqui fazendo a narrativa da aproximação entre a Apple e Microsoft, que ali ocorre um fato importante nessa questão de egos, né, entre Bill Gates e Steve Jobs. Essa questão das duas equipes internas brigando já ficou um pouquinho, depois a gente retoma. Eu queria pontuar esse momento em relação à estratégia de negócios, a perfil de personalidade, para que a gente pare e reflita sobre ego e superego, e sobre essa questão de subestimar as pessoas. Comercialmente, Eliseu, na verdade, o Bill Gates fez uma leitura muito clara do Steve Jobs. Era apenas dizer para ele aquilo que ele queria ouvir. Que a Apple era a Apple, que a Microsoft ficaria muito feliz de participar como colaboradora, e, na verdade, ele simplesmente deu ao egocêntrico alimento para o seu ego, né? É muito fácil e, ao mesmo tempo, complicado para quem não tem essa leitura, mas lidar com a vaidade é fácil. Alimente a vaidade. O Steve Jobs, extremamente vaidoso. O Bill Gates apenas demonstrou-se inferior, e ele acreditou. Ele não viu ali nenhuma aparente ameaça, embora vários membros da Apple tivessem o alertado, que ele estava correndo um grande risco. E ele falou o quê? Deixa comigo, joga para mim que eu resolvo. Eu mato no peito e faço esse gol. Juliana, na verdade, isso acontece muito no mundo dos negócios, tá, Juliana? Muito no mundo dos negócios. E assim, como eu sempre digo, né, eu estou aqui, né, como papel eu estou apenas fazendo a narrativa, tá? Mas como eu disse, a história marca isso com muita repetição, né? Com muita repetição. Nós tivemos um exemplo claro aqui na nossa história política recente, né? De personalidades que com uma capacidade de persuasão muito grande, que levaram o mundo todo junto com elas, tá? Com a capacidade de persuasão é aquela pessoa que consegue te convencer de qualquer coisa. Primeiramente porque ele é um case de sucesso. Tudo que ele fez até então deu certo. Pessoas assim trazem no resultado o seu maior marketing. Então, quando você vem de uma trajetória de sucesso, tudo que você fez deu certo, você começa realmente a trazer essa impressão de que qualquer coisa que você diga que vai dar certo, dará. Nós tivemos um personagem da nossa história política recente que retrata muito isso, que arrastou o mundo com ele numa ideia maluca e deu errado. Mas até então, ele já foi até uma das maiores fortunas do planeta. Alguém se recorda de quem eu estou falando aqui? Trump. Quem? Donald Não, Trump. o Trump continua sendo uma das maiores fortunas do planeta, né? Não foi ele, não. Senhor Eike, não, o Eike Batista, pô, senhor Eike Batista. O Jeff Bezos da Amazon, hoje, ele é a maior fortuna estimada do planeta. O Trump não é mais um dos mais, mas continua dono de cassinos em Las Vegas, empresário multinacional, famosíssimo, mas senhor Eike Batista, na nossa história política recente aqui, pelo amor de Deus, é um cara que esteve na Forbes durante quase uma década. Tudo que ele fez deu certo, até simplesmente ele resolver comprar da Petrobras direito de explorar postos de petróleo que não dava petróleo, porque ele acreditou que também era o cara. Eu vou tirar petróleo até da onde a Petrobras não tirou. E levou todo mundo junto. Quebrou.
Mas por quê? Porque ele tinha uma capacidade de persuasão muito grande. Tudo que ele fez até então deu certo. E hoje ele é tirado por nada. E é um grande equívoco. É uma grande personalidade, é um grande fazedor de projetos e ele faz as coisas acontecerem. Ele que foi preso, né? Está em baixa. Já está solto com a sua tornozeleira, está tudo bem. Mas Eike Batista, para quem tem aí, acompanha, né, história política do Brasil, esteve preso, como por conta de especulação, mas tudo que ele fez durante boa parte da vida dele no mundo dos negócios foi muito bem sucedido, e aí, em algum momento, deu errado. Voltando ao filme Piratas do Vale do Silício, Steve Jobs e Apple, a trajetória da Apple marca alguns altos e baixos. Não, o Lula não, né? O Lula ele nunca foi empresário, nunca foi. O Lula é político, né, gente? O Lula é político. Aí a gente falar de política não acrescenta aqui no caso para nós, Tainá. No caso do Lula, a gente pode, no momento que a gente puder, a gente pode até falar sobre política em algum momento. Não tem problema nenhum a gente falar de política, tá? O que a gente não deve fazer é tomar partido político. Mas estamos falando aqui sobre mundo dos negócios, né? Eu citei o Eike Batista porque é um empresário mundialmente conhecido e que foi alvo de um grande especulador, um grande estrategista no mundo dos negócios, assim como Bill Gates, assim como Steve Jobs, só que Eike Batista em algum momento deu errado. Hoje as pessoas o subestimam, dizem que ele é um idiota e que não sabe nada, porém também estão enganadas. Ele não esqueceu, ele só errou pela ousadia. Assim como o Jobs errou por subestimar o Bill Gates. E o Eike Batista errou porque subestimou a própria Petrobras, né? Se a maior estatal do país, especializada em tirar petróleo, não conseguiu, por que você vai conseguir? Mas eu só queria pegar exemplos de personalidade que são capazes de convencer, não é uma nem duas. Eike Batista pegou investidores do mundo todo para entrar nesse barco com ele. Todo mundo acreditou nele. Por quê? Porque era Eike Batista. Todo mundo acredita em quem vence, porque a história é contada por quem vence a guerra. Hoje ele perdeu, virou um nada. Tudo que o Steve Jobs fez deu certo até ele começar a rachar a empresa. Aí a gente volta aqui na fala da Tainá, aonde ele cria duas subdivisões da Apple, e coloca as duas para competir. Num primeiro momento deu certo, porque ele alavanca, mas chega um momento que aquilo começa a dar extremamente errado. E aí chega um momento também que o executivo da Pepsi, que ele convidou, né, para deixar de fazer algo com açúcar, chega para ele e fala: filho, você acredita em mim? Você me contratou para fazer o negócio andar? Então eu vou fazer um favor para nós dois. Passa no departamento pessoal e vai para tua casa, vai. Porque ele estava realmente se perdendo entre o ego, a vaidade e a sua autoridade. E aí chegou um momento que ele foi demitido da Apple. Olha que engraçado. O criador foi, digamos assim, excluído pela sua criação, porque ele estava fazendo mal. A estratégia por ele adotada para dividir a Apple em segmentos diferentes para aumentar a produtividade, que funcionou sob o momento, da mesma maneira que Eike Batista criou números astronômicos para investidores, mas chegou um momento também que deu errado. E quando deu errado, meu amigo, pega o banquinho, vai para casa, vai assistir Netflix. Não que naquela época não tinha Netflix, porque ele estava atrapalhando os negócios. E aí eu devolvo para vocês. Como vocês acham que seria vocês serem demitidos da própria empresa que vocês criaram? Vocês acham que foi justo? E aí, senhores? Senhores e senhoras, cavalheiros, senhoritas? Eu acho que não foi muito justo, não, professor. Como não, Tainá? Ele estava acabando com a própria Apple. A Apple ia deixar de ser uma Apple, ela ia virar apenas um cabinho da maçã. Ele estava destruindo a Apple. Assim, não, no que eu falo assim, não foi muito justo no caso que assim, ele queria revolucionar.
até eu entendi. Mas o jeito que ele fez para revolucionar fez com que aquelas equipes Macintosh e Apple II, se eu não me engano, começassem a se, como é o nome? A se agredir entre si. Começou uma briga feia entre os dois. Ele, nesse ponto, se ele tivesse pensado melhor, ele não teria dividido nenhum dos dois. Porque aí não teria, como é o nome? Não teria também quase afundado a Apple, porque o da Pepsi também quase afundou a Apple. Foi trocado dois CEOs até ele voltar para Apple total. Qual mais esse sentido visual nesse meio tempo, que depois eu fui pesquisar a parte. Não ficou a mesma coisa que ele queria revolucionar. Então, Tainá, eu consegui ouvir parcialmente o teu raciocínio. Desculpa, eu não consegui ouvir na íntegra, porque em alguns momentos, pelo menos para mim aqui, o áudio não chegou. Tá? Então, eu não consegui, de fato, ouvir a sua explanação por inteiro para poder te dar uma contrapartida. Mas, enfim, eu estou, né, logicamente, aqui passando para vocês emitirem o ponto de vista de vocês, e todos eles são válidos, tá? Eu estou apenas fazendo aqui o papel daquele que incinera, né? Incinera, coloca oxigênio no combustível para que ele queime um pouco mais. Então, eu vou alimentando aqui, eu estou fazendo, entre aspas, só que no bom sentido, aquilo que o Jobs pensou em fazer. Ele quis colocar mais oxigênio na mistura de combustão da empresa. Só que se pegar fogo demais é perigoso, cara. E pegou fogo demais. E aí, ao invés de produzir, eles estavam se destruindo. Ia chegar uma hora que, enfim, eles iam se degladiar. Tanto é que eles tiveram um evento, eles estavam rolando no chão da areia lá, né? Se desentendendo por qualquer coisa. Tudo, aquele ditado da vovó, né? Tudo demais sobra. Então, e a linha que divide tudo isso é uma sensibilidade, é uma questão muito tênue. E aí prevaleceu a experiência do executivo da Pepsi, né, que agora me fugiu o nome dele, caramba, eu já citei 3 vezes a Pepsi, mas o nome dele agora não me recordo, ele percebeu que não teria condições de continuar mantendo, digamos assim, de retomar as rédeas da Apple sob a tutela do Jobs, porque a personalidade dele, a maneira como ele enxergava a gestão, esta forma de competir para aquele momento já não estava dando mais. Então, para que ele pudesse retomar a direção, pede para o Jobs, dê um tempinho, né, fora, para que a Apple possa respirar outros ares. Isso foi determinante para que a Apple pudesse realmente se equalizar. Porque ele criou uma disputa interna tão grande que, como eu disse, a Apple quase vira uma jabuticaba. Porque era muito desentendimento. Mas são olhares, né? E eu gosto de ouvir um ponto de vista diferente, porque estamos aqui para isso. E aí, senhores, mais alguma colocação aqui sobre o filme? Deixa eu ver, eu tenho mais algumas... Fala, Matheus, por favor, fique à vontade. Queremos ouvi-los. Diga, Matheus. O senhor falou do ponto de vista. Olhando pelo olho do Steve Jobs, eu achei que foi meio injusto, porque foi ele que criou a empresa, foi ele que fundou, foi ele que teve parte do trabalho. Mas olhando pela parte comercial, eu acho que foi justo, porque ele estava com o alto ego dele, ele estava acabando afundando a empresa. Então foi uma escolha certa terem tirado ele por um tempo para tentar trazer a Apple de volta. Perfeito, Matheus, perfeito. Mais alguém levantou a mão? Acho que eu vi alguém levantando a mão aí. Vamos lá. Mais ninguém levantou a mão aí? Vamos lá, gente. Em relação à continuidade, né? Uma perguntinha. Se
Se, né? Tudo bem que o se não entra na história, né? O que foi, foi e não tem se, né? Mas, se o Steve Jobs não tivesse sido afastado, será que a Apple continuaria sendo a Apple hoje, da forma como ela está? Ou vocês acham que ela poderia ter perdido muito mais? Porque vale lembrar, como eu disse, ela teve altos e baixos, né? Outro se, né? Se o Bill Gates não tivesse dado, digamos assim, não digo uma volta na Apple, mas não tivesse usado do recurso que ele usou, a Microsoft seria quem ela é hoje? O que vocês podem me dizer a respeito disso? Microsoft seria a Microsoft se o Bill Gates não tivesse usado daquele recurso? E aí, para vocês, estrategicamente ou comercialmente, eticamente, vocês acham que a estratégia, a ação, a atitude do Bill Gates valeu a pena? Fala, Marcelo, fica à vontade, está com a mão levantada, fica à vontade. Professor, eu acho que a Apple, os administradores, além do Steve Jobs, só estava esperando uma oportunidade, né? Porque eles já estavam vendo a situação que a Apple ia acabar se continuasse daquela forma, né? Com as atitudes, o jeito de Steve Jobs tratar os funcionários e agir perante a diretoria da empresa, né? Eu acho que quando ele fez aquele acordo lá com o Bill Gates, eu acho que foi um dos motivos que influenciou, né, para ele ser demitido, né? Assim, um dos motivos, né? Assim, no meu ponto de vista, né? Tá correto, Marcelo. Eu acho que é uma leitura que sim, que expressa sim o que ocorre ali naqueles momentos do filme. Eu acho que bem pertinente suas colocações. Isso fica bem visível ali. Também faço minhas suas palavras. Eu acho que da maneira como as coisas estavam acontecendo ali, não haveria muita continuidade. Teria que dar uma neutralizada. Tudo bem que ele volta depois, né? Mas foi necessário sim um afastamento ali porque ele estava, primeiramente, um pouco deslumbrado demais, né? Como nós já comentamos aqui, um perfil da personalidade dele, meio egocêntrico, meio vaidoso. Então, ele precisou, digamos assim, de uma temporada, né? Sob uma dieta de humildade ou de autorreflexão para que ele pudesse fazer o exercício salutar de se colocar no seu devido lugar, né? Porque se você quer o bem da empresa que você criou, olha como isso deve doer dentro da pessoa, né? Se você realmente quer que isso funcione, se afaste. Deve ser terrível você ouvir isso. Mas, ouviu. E aí, fechando esta janelinha aqui sobre o Steve Jobs, voltando para o Bill Gates, se o Bill Gates não tivesse feito o que fez, a Microsoft seria quem é? Vocês acham que foi correto? Valeu a pena? Estou vendo aqui a colocação do Eliseu. Sim, opa, o professor Alexandre colocou aqui no chat que a Pixar Studios foi comprado pelo Jobs, né? Nesse momento aí que ele estava meio que chateado, né? Comprou a Pixar, né? Vale lembrar, e aí agora vamos fazer também vamos fazer um outro olhar também, né? Não apenas o olhar negativo dessa personalidade um pouco controversa, mas também olhemos a Pixar, né? O que foi a Pixar antes e o que se tornou a Pixar na versão na mão do Steve Jobs. Já prestaram atenção nos desenhos animados feitos pela Pixar? É diferente, né, gente? Então, assim, tudo bem, tinha um ego, tinha uma personalidade difícil, meio... Acho que, olha, não era fácil ser o Steve Jobs, não, mas também era de uma capacidade que nós temos que reverenciar, né? Até hoje, né, desenhos da Pixar, até hoje, se eu vejo lá Estúdios Pixar, eu gosto de ver, porque sei que sai dali boas coisas. Então,
Com todos esses pormenores, é bom que a gente coloque também, né, que tem um lado, né, da personalidade um pouco controversa, meio difícil, mas era muito competente, sim. Tanto é que a Pixar se transformou nas mãos do Steve Jobs, né? A Pixar trabalha também em parceria com a Disney, correto, as animações. E Disney também é outro, né? Enfim, atemporal, né? Colocação aqui da Juliana aqui. Vamos lá. Tô vendo que a galera aqui concorda com o Jobs, então? Com o Jobs, não, com o Gates. A estratégia, não vou nem chamar isso de estratégia, a maneira como o Bill Gates lidou com o Steve Jobs e comercialmente ele contornou as questões ali com a Apple, vocês acham que foi interessante? Então, podemos chegar à conclusão, por silogismo, que no amor, na guerra e nos negócios, vale tudo? Sim ou não? Eu acho que tudo não deveria, mas acaba acontecendo. Ô, Lucas, muito pertinente a sua fala, né? Porque o que nós fazemos aqui como professor, né? A gente tem que saber colocar as duas faces da realidade, né? Porque nós temos o mundo ideal. O que é o mundo ideal? É aquilo que nós idealizamos, o que é correto, o que é ético, o que é, digamos assim, o que tem hombridade, aonde prevalece palavra, valores, princípios. Isso, no mundo ideal, é o que tem que ser. Mas aí você abre a janela do mundo real e coloca, aliás, a janela do mundo ideal, estou colocando na esfera de janelas, como se estivéssemos aqui no Windows. Abrimos a janela do mundo ideal. E aí fazemos um duplo clique na janela do mundo real. Quando nós olhamos os dois cenários, a gente percebe que há uma diferença muito grande entre aquilo que a gente idealiza e aquilo que a gente vivencia. E não se trata do certo e do errado, né? Se trata apenas do que está aí. No mundo ideal, realmente não foi correto o que o Bill Gates fez com o Steve Jobs, com Jobs. Foi antiético, né? Ele simplesmente não cumpriu com a palavra dele. Aquilo ali não é uma atitude correta. Se nós estivéssemos no mundo medieval, eles trocariam ofensas e duelariam ao pôr do sol. Homens honrados, digamos assim, na era medieval, resolveriam aquilo num duelo. Você me traiu. E eles resolveriam tudo ao pôr do sol, num duelo, a cavalos. Porém, vem o mundo real, abrimos a janela do mundo real. Desde quando no mundo real, eu não estou dizendo que está certo, desde quando no mundo real prevalece o que é certo? Desde quando no mundo real prevalece o que é justo? Desde quando no mundo real, infelizmente, eu falo isso lamentando profundamente, porque eu tenho uma filha de 8 anos, e o professor Alexandre, que tem duas, eu acho que tem duas, Alexandre, são 3 filhas, duas, né? Sabe do que eu estou falando? Quem tem filhos e colocou frutos nesse planeta aqui, fica olhando para frente e percebendo, cara, que mundo ela terá quando ela tiver 20 anos? Então, quando nós colocamos o mundo ideal e comparamos com o mundo real, não apenas como professor, porque, poxa, não sou pai de vocês, mas eu tenho uma filha em casa. Então, é lógico que tanto eu, como o professor Alexandre, e muitos de vocês aqui, nós temos uma torcida para que o mundo ideal prevalece, mas não prevalece. Porém, a gente tem que manter, de alguma forma, algum princípio e algum valor. Senão, realmente, a gente retoma o olho por olho e dente por dente. E como dizia Gandhi, né? Vamos acabar todos banguelas e cegos. Porque nessa linha do quem pode mais chora menos, infelizmente nós, que não somos mega empresários, que não somos latifundiários, nós podemos muito pouco.
Então, a gente tem que ter não apenas uma torcida para que o mundo ideal vença, porque não vai vencer. A ideia não é essa, né? A ideia é que haja sempre, pelo amor de Deus, alguma forma de equilíbrio, porque senão, poxa, fica difícil a gente olhar para o amanhã e ficar tranquilo, porque sempre esteve muito complicado, né? Então, quando a gente diz aqui mundo ideal e mundo real, independente disso aqui é uma sala de aula, né, virtual, mas estamos tratando a questão ética aqui e constatando na prática que uma atitude como a do Bill Gates, que não estamos aqui julgando, estamos analisando, eticamente não foi correto. Comercialmente foi. Deu certo, né? Porque nós estamos, já naquela época, o resultado prevalece sobre o método. E isso é algo muito perigoso, porque nós estamos vivendo, e já passo aqui para o César que levantou a mão, porque se há 40 anos atrás isso já prevalecia, e nós não tínhamos tanto apelo às chamadas métricas, os insights, o analytics, hoje, basicamente, tudo o que acontece no cotidiano nosso é decidido não por mérito e por valores, mas por métricas. Então, estamos tomando um viés ainda mais complicado, onde, infelizmente, as métricas se sobrepõem aos méritos. E isso fica claro lá no filme, há 40, 50 anos atrás. E quando a gente vê hoje o Analytics, o Insights, o Facebook Pixel, medindo. Então, se você coloca um anúncio e é promovido por uma fake news, não importa. O importante é que ele teve muita visibilidade. Não interessa se foi por conta de um fake news, isso é péssimo, mas gerou visibilidade. Que desgraça. César, você levantou a mão aí? Para a gente encerrar aqui para o intervalo. Alguém levantou a mão aí? Eu levantei, mas era para falar coisa simples. Pode falar. Eu pensei aqui, né, que, por exemplo, tá escutando? Tá escutando, professor? Sim, sim, pode falar. Então, eu pensei, Tô ouvindo você sim. estava falando, eu me lembrei. Aí eu pensei aqui na questão lá da Pepsi, né? E ao mesmo tempo eu pensei que, por exemplo, hoje praticamente todos os aparelhos da Apple, o custo é super alto, né? E então, por exemplo, já a Microsoft, já os produtos são um pouco mais. Eu sei que tem produtos caros também, mas ele tem uma alteração, né? Tipo, um equilíbrio assim na questão de preço. E aí também a questão da Pepsi, né? Pô, se não tivesse, se tivesse só Coca-Cola e não tivesse a Pepsi, a Coca-Cola ia ser como se fosse a carro-mestre ali apesar que ela é única realmente, porém tem a Pepsi, né? Então quem não tem condições de comprar uma Coca, compra uma Pepsi. Eu tinha pensado nesse sentido aí. Só isso mesmo. Concorrência, né? Alexandre, fique à vontade e faça as nossas considerações finais antes do intervalo aí. Não, eu gostei muito aí, para a gente fechar aqui esse primeiro bloco, a gente retoma aí depois. Gostei muito aí da participação de todos, com um olhar crítico, né, com relação aí a Microsoft, a Apple, né, e os personagens, né, principalmente aí do Steve Jobs e o Bill Gates, né. E isso aí nos retrata, né, muita coisa, o mercado de trabalho, competitividade, ética, né. Então são pontuações que, além do filme, né, eu acho que nos traz aí, né, um olhar que realmente a gente tem que ter essa atenção, tem os méritos, né, os personagens têm seus méritos, sim, favoráveis e desfavoráveis, né? Mas analisando, né, a nível de mercado de trabalho, realmente a gente tem que
tirar aí o chapéu para os dois, né, com essa relação deles conquistarem, né, esse tipo de tecnologia, né, de recursos, ok? O qual hoje está aí mundialmente e cada um com sua particularidade, né? A gente parar para pensar, o Jobs tinha uma particularidade aí em questão de design, né? Ele tinha um olhar aí diferenciado, e o Bill Gates ele já tinha também uma determinação em questão, né, de fazer um produto, né, de funcionalidade, de ter ali, no caso, o sistema operacional, o qual foi, né, agregando aí funcionalidades para ver o que, né, nós temos, como nós temos até hoje, né? Então, acho bacana, gostei muito aí a participação de vocês. Eu quero só, para fechar aqui, né, em relação ao nosso seminário de hoje, bastante rico em relação ao compartilhamento. Depois do segundo bloco, depois do intervalo no segundo bloco, ainda tem um pessoal que ainda não fez sua contribuição, né, com relação aí ao que foi discutido até o momento, a sua percepção no filme, né, de repente a tua resenha, né, de 3 linhas que seja, para quê, né? Eu e o professor Wagner já tinha alinhado que na participação de vocês vai ser gerada uma atribuição de menção. Então, todos que estão participando no chat, está abrindo o áudio, né, para poder aí colocar o seu, né, ponto de vista, já está contabilizado aí como, no caso, que participou, né? E tem alguns que ainda não. Depois do intervalo, eu falo um pouquinho sobre esses, para a gente fechar, né, Wagner, no segundo bloco, essa questão aí do nosso seminário, que dou parabéns para vocês em relação à participação. Tá bem? Então, fechou. Dá aquela paradinha para o intervalo. 9h30 a gente volta? Perfeito, combinado. Então, tá jóia. Até já, então, gente. Deixa eu parar a gravação aqui, senão fica aberta na gravação, né? Aí eu reagendo, tá, pessoal? Eu vou só atualizar.